Olá, hoje é segunda-feira, 20 de maio e o Band Entrevista está no ar. E hoje temos aqui a presença de Daniel Nicolau, que é o nosso secretário da Semurb de Natal, e o secretário de Projetos Especiais da Prefeitura de Macaíba, Joaci Carlos, para falarmos sobre plano diretor, região metropolitana e muito mais para você, telespectador. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Roberto. Vamos lá, começando aqui perguntando, Daniel, como estão as tratativas, como é que estão as audiências do plano diretor de Natal? Bom, o plano diretor de Natal está caminhando bem. Nós temos feito as audiências públicas para ratificar toda a metodologia que está sendo aplicada na revisão do plano e estamos na fase de começar as oficinas. Esse fim de semana mesmo tivemos a realização das oficinas na região norte, onde nós tivemos esse primeiro contato com a população, numa linguagem bem acessível, na tentativa realmente de conseguir receber deles insumos, né, receber as provocações para as primeiras discussões para o plano diretor. Então, o momento foi bastante rico de troca com a comunidade e a expectativa é que, ao longo das semanas, nós estejamos realizando também as outras audiências das outras regiões da nossa capital. A gente sabe que esse plano já deveria ter ido para a Câmara há alguns anos, acho que desde 2007, que é esse atraso dessa revisão. Há uma expectativa para que esse ano, finalmente, o plano diretor chegue para a Câmara Municipal de Natal fazer essa revisão? O nosso esforço é para que essa legislação ela chegue na Câmara em tempo hábil de terminar de ser discutida e está em vigor no máximo no começo do próximo ano. A revisão realmente do plano diretor ela foi iniciada em 2017. Né? Em 2018 realmente nós não tivemos condições de dar andamento às discussões públicas, realizamos os trabalhos e diagnósticos internos e agora retomamos no sentido de finalizar esse processo e tentar encaminhar até o final do ano. Joaci, e Macaíba, já começou a fazer essa discussão do plano diretor? Roberto, temos um know-how. Eu fui secretário da Semurb de 14 a agora, maio de 2019, e a gente já tem um levantamento das situações, das particularidades do município para, nessa etapa de revisão do plano, a gente implantar e fazer essas melhorias no plano, dentro dessa revisão. Quanto ao início, a gente já fez a publicação da portaria, criando o grupo de acompanhamento local, o GAL, né, com os representantes de cada secretaria dentro do município. E agora a gente vai iniciar as discussões, vamos marcar a primeira audiência para, de fato, startar o início de revisão de plano diretor, mas, em contrapartida, a gente já vem trabalhando em projetos, levantamentos na parte de diagnóstico de infraestrutura, mobilidade urbana, de saneamento e etc. E aí há uma preocupação, e a pergunta vai para os dois, nessa integração da região metropolitana dentro do plano diretor, porque pensa-se Natal, pensa-se Macaíba, pensa-se São Gonçalo, pensa-se São José. Se não houver, de repente, uma integração, você cria embrólios, como a gente tem, por exemplo, aqui em Natal e Parnamirim, que você tem a Ayrton Senna, que horas é de Natal, horas é Parnamirim, e aí um asfalta um pedaço, o outro não asfalta. Como é que está essa discussão da região metropolitana em torno do plano diretor? Rodrigo, eu vinha conversando com o Daniel há pouco, né, e foi uma excelente ideia esse bate-papo aqui hoje, porque isso de repente pode startar. Daniel ainda não estava ciente que Macaíba estava nesse processo de revisão, e eu acredito que seja uma excelente oportunidade após essa mesa redonda, esse bate-papo, a gente marcar reuniões e trabalhar interesses da região metropolitana, né? Que entrem em concordância com o que Natal pensa, com o que Macaíba pensa, com o próprio São Gonçalo pensa. Fiquei sabendo hoje também, não tenho certeza, se São Gonçalo também está iniciando o processo de revisão de lá. E acredito que após esse bate-papo, isso vai abrir muitos caminhos visando essa questão metropolitana, né? A questão metropolitana, ela realmente é muito importante. Nós já tínhamos, inclusive, sido provocados, tanto pela universidade, o Ministério Público, os próprios colegas internos, porque a gente tem conflitos de legislação frequentemente, como você bem colocou, assim, tem ruas de borda que tem uma legislação para um lado e outra legislação para o outro, né? Porque estão em municípios diferentes. Então, a ideia realmente, depois desse feliz encontro nosso aqui, né, de saber que estamos passando pela mesma
celeuma de revisar um plano diretor, aí sim, mais ainda, vamos conseguir, talvez, criar um diálogo e até pela questão cronológica, né? Porque a intenção de fazer uma revisão de legislação para que a gente combine as terminologias técnicas e as tratativas, ela sempre existiu. Todos os municípios, eles tentam fazer isso com os municípios vizinhos, mas ter a oportunidade do processo acontecer em paralelo, eu acho que é uma oportunidade rara. E realmente, como o Joaci colocou, eu acho que vai ser uma boa experiência revisar esse plano diretor em conjunto para que a gente consiga fazer boas políticas metropolitanas. Daniel, e a respeito vamos falar um pouco agora de uma questão muito de Natal. Natal tem alguns gargalos que são sempre discutidos. Prado Meio, Ponta Negra, Mãe Luísa, Zona Norte. Quando a gente fala de plano diretor, vem todas as vezes essas situações. E em Macaíba, o problema também da abertura da própria cidade para receber grandes empreendimentos. Eu queria que vocês dois falassem um pouco sobre como por exemplo, está sendo pensado, que você falou que neste final de semana agora foi aberto na Zona Norte a primeira discussão, como é que está sendo pensada essa possível mudança dentro do plano diretor de Natal e também para Joaci, como é que está sendo pensada essa possível mudança para o plano diretor de Macaíba? Bom, nós temos simulado diversos cenários. Nós recebemos provocações, tanto internas, né, assim, visões de cidade que a gestão tem, que alguns outros grupos têm. Nós temos simulado todos eles para colocar nas discussões e levar para a sociedade. Claro que tem algumas que são mais interessantes economicamente, outras menos. Nós temos analisado questões ambientais também para que, obviamente, se veja a capacidade de suporte de alguns tipos de ocupação. E a intenção é que a gente leve isso a público, como pede as resoluções do Ministério das Cidades, para que nós consigamos fazer esse processo participativo, levando para a sociedade os ônus e bônus de cada cenário e mostrando como é que vai acontecer o desenvolvimento a partir de cada decisão que a gente vai tomando. Quanto a Macaíba, Roberto, eu costumo dizer que o município ela tem uma particularidade muito benéfica, né? Macaíba hoje ela tem sua área territorial de 512 quilômetros quadrados. Então, a título de comparação, se a gente juntar Natal, Parnamirim e São Gonçalo, as três juntas quase cabem dentro da área territorial de Macaíba, né? A área ocupada hoje dentro desse cenário, a gente tem uma média aí de aproximadamente 50 quilômetros quadrados de área edificável. Seria 10%? Em torno disso. Em torno de 10%. Então, a visão nessa revisão de plano é exatamente fomentar, atrair empreendedores, atrair empresas, definir de fato áreas industriais dentro do macrozoneamento, zona de adensamento básico, adensamento máximo, de forma que o mercado imobiliário, ele voltando a aquecer, Macaíba seja considerada de fato uma bola da vez. Diante da falta de território de expansão de Natal, diante de Parnamirim, que... Principalmente agora com o aeroporto, com o acesso, 2 acessos do aeroporto passam por dentro de Macaíba, 2 ou 3, eu acho. Sem dúvida. Eu acho que passando por lá é o que também contribui para isso. Sem dúvida. Parnamirim divisa com Macaíba. Sofremos muito já com esse avanço habitacional. Macaíba, Parnamirim, grande parte da habitação entrando já dentro da área territorial de Macaíba, de fato, né? E como você bem falou, a questão do acesso sul, né? É uma oportunidade da gente pensar o que é que o município quer de crescimento ali, de desenvolvimento para ali, né? E aproveitar que está no início ainda, não temos praticamente nada edificado ali ainda, ocupado, aproveitar e fazer com que aquela área ela cresça de uma certa maneira ordenada, né? Para que futuramente o município ele venha colher frutos disso, venha gerar receita, venha receita com empresa, com indústria ou com habitação, seja lá o que for definido no plano, né? E Natal está sendo pensado também, agora que temos um aeroporto em São Gonçalo, então nessas mudanças que a Zona Norte precisam passar, nesse eixo que você liga Natal, Zona Norte até o aeroporto, para que também tenha essas mudanças já previstas no plano diretor? Com certeza, a Zona Norte tem sido um dos pontos principais de questionamento e de polêmica
nas nossas conversas sobre plano diretor. Existem algumas tendências de ocupação que já estamos identificando para a Zona Norte e a ideia realmente é que a gente consiga, dentro, obviamente, dos princípios de desenvolvimento sustentável, conseguir também fomentar alguns tipos de mercado a surgir ou a se fortalecerem dentro da Zona Norte. Aquela situação da Zona Norte, ali próximo do Rio Potengi, que apesar de todas as proibições, hoje já existe uma grande área que está ali ocupada de forma irregular. Como é que está sendo pensado isso hoje? Só complementando, de forma irregular, e a gente está crescendo de costas para o rio. O que seria o normal é que você use toda uma paisagem, que você esteja uma coisa bacana, que você tivesse como visual para o rio. As irregularidades vêm e a gente hoje está de costas para o rio Potengi. Como é que está sendo visto isso? Bom, o Potengi, ele na nossa cidade especificamente, nós temos problemas tanto no lado norte quanto no lado sul, né? Que para nós é a região oeste praticamente. Mas essas invasões, algumas delas estão sendo trabalhadas junto à Secretaria de Habitação em projetos de regularização fundiária. Então o plano diretor ele vai ter contido nele ferramentas que facilitem a possibilidade da regularização fundiária, porque a partir da regularização fundiária, o Estado pode realmente começar a melhorar a infraestrutura, organizar o parcelamento, dotar as pessoas de título de propriedade para poder existir um mercado formal, né? Assim, a gente consiga controlar de forma mais efetiva as formas de ocupação e de uso. Então, a ideia é que a gente, dentro do plano diretor, crie instrumentos que facilitem esse diálogo né, entre esses territórios que precisam dessa regularização fundiária, que precisam de uma atenção maior, e o poder público. A área urbana de Macaíba sofre, em parte, com a história de ter sido edificada em cima de uma área de mangue. A gente tem um rio que corta a cidade no meio. Né? Como é que está sendo pensado isso, Joaci, em relação à possibilidade de, no plano diretor, se fazer um trabalho ali naquela área, como foi feito, por exemplo, no Balde, que tem o canal do Balde, e ali, hoje, esse mangue, ele cria uma série de problemas e que a gente espera que cheguem novas soluções para isso a partir do plano diretor. Como é que está sendo pensado isso? Roberto, de fato, hoje na zona urbana de Macaíba é cortado pelo rio Jundiaí, né? Isso. E de fato a gente tem praticamente 100% desse trecho habitado, né? De forma que as áreas de APPs, elas não existe mais nenhuma área desocupada e dentro do plano a ideia é de, puxando esse gancho também de regularização fundiária, fazer com que a gente consiga mitigar esse prejuízo em área de APP e tentar preservar ao máximo o que ainda existe do rio, né, do rio Jundiaí. O que Daniel bem falou, eu acredito que seja um problema, pelo menos em Macaíba, é um problema bastante sério quanto a essa questão de regularização fundiária. Loteamentos aprovados na década de 60, 70, muita gente de posse de escritura pública, documento de fé pública, um documento válido, e quando vai para dar entrada em um alvará de construção, por exemplo, quando passa pelo setor de geoprocessamento, que vai fazer a sobreposição dessa área, ela está em cima de uma rua, está em cima de uma área verde, está sobrepondo uma área verde, e aí o processo ele trava de um jeito que, infelizmente, o plano diretor hoje ele não tem mecanismo de compensar esses problemas e resolver essa perda de área pública, né? Bate-papo bom hoje aqui sobre o plano diretor na região metropolitana, em Macaíba e Natal. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e a gente continua com esse bate-papo no próximo bloco. Até lá! Estamos de volta com o nosso Band Entrevista e aqui debatendo mais uma vez o plano diretor, não é, Roberto? Exatamente. E a gente vai falar agora sobre a questão das vias de acesso dos municípios, a questão do anel viário, da possibilidade de se ter um VLT interligando esses municípios que fazem parte da região metropolitana. E aí eu queria saber, na visão de Daniel, na visão de Joaci, como é que eles entendem, imaginam que isso pode acontecer já agora, a partir da revisão do plano diretor. Bom, o plano diretor, ele na verdade, ele vai possibilitar a chegada de grandes projetos de uma maneira mais fácil ou mais complicada. Por isso que ele tem que ser bem trabalhado. Na hora que a gente estabelece bons zoneamentos, boas diretrizes e um bom link com os planos de mobilidade, no caso Natal, né, que já tem um plano de mobilidade esboçado,
A ideia de trazer veículos como o VLT, outro tipo de transporte em massa mais eficiente, eles começam a nascer e realmente aí vai partir, vai ter que ter continuidade num diálogo entre os municípios para que a gente consiga instalar esse tipo de equipamento ou outro sistema, né, tão eficiente quanto, de maneira realmente a resolver o problema dos dois municípios, porque acaba que vai ter uma interferência entre o transporte local e o transporte intermunicipal, né? Em Macaíba, nessa questão de mobilidade, Roberto e Rodrigo, Macaíba recentemente fez um investimento em projetos de mobilidade, né? Projetando vias que melhorem o fluxo quanto à mobilidade entre as zonas mais distantes, os limites territoriais com o centro de Macaíba, né? Essa questão da mobilidade diante da região metropolitana, como eu falei no início, esse bate-papo ele vai ser de fato um pontapé inicial para esse link, pelo menos entre Macaíba e Natal, né? Tem que cobrar royalties disso. Acho que é uma boa ideia essa. Entre Macaíba e Natal, que diante das reuniões, diante dessa abertura, né, dessas discussões, a gente pensar em regiões e delimitar áreas que futuramente a gente, diante de algum investimento, algum recurso federal, a gente consiga implantar VLT ou BRT, dispositivos que melhorem. Que a gente tem aqui com o trem, gente, que temos um trem que já faz Natal, já faz Ceará-Mirim e Extremóis e Parnamirim, interligando já 4 cidades. Tão mais simples puxar para Macaíba, para São José, que a gente consiga, que enquanto o sonho do VLT, mas coisas mais práticas, porque você desobstrui o trânsito, porque você tira esses pedestres de carros ou até de ônibus superlotados e você consegue fazer uma integração. Hoje, com 70 centavos, você sai de Parnamirim e chega a Ceará-Mirim fazendo a integração. Então, eu acho que as cidades precisam pensar nessa integração, visando principalmente o consumidor final, que é a população. Vão lhe cobrar os 30 centavos, que é R$1 agora. 70 centavos. Agora é R$1. Mas aí, vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora, Daniel, sobre Prado Meio. Prado Meio, a gente sabe que tem aquela história de que todo mundo tem que estar lá na balaustrada, ali em cima, e olhando e vendo a areia, vendo a praia. Porque, para quem não sabe, praia é a porção de areia. Então, o cara tem que ver a praia e aí não deixam que o gabarito cresça. Vai mudar agora com o plano diretor? Veja só, essa legislação é uma legislação de 87, que ela, na verdade, está contida no plano diretor, mas é uma legislação própria. Ali naquela área nós temos a Zona Especial de Interesse Turístico 3, e ela estabelece realmente uma relação de visuais a partir da visualização da balaustrada da Getúlio Vargas, indo em direção à praia. Essa proporção estabelecida nessa visual, ela já permite hoje edificações verticais. Tanto que já tem algumas edificações com 10 pavimentos. Em simulação de lotes, nós percebemos que há lotes onde é possível construir 15 pavimentos, por exemplo. Então, a transformação naquela área, ela não vai passar apenas pela verticalização. A verticalização certamente vai ser um ponto de discussão importante. Mas existe a necessidade da criação de outros tipos de instrumentos que sejam capazes de fazer uma transformação social naquela área, para que verdadeiramente a gente consiga, melhorando aquela ambiência, melhorando as externalidades daquele local, trazer uma boa dinâmica econômica para lá e transformar. Porque nós temos que lembrar também que, normalmente, porções turísticas, elas necessitam de equipamentos turísticos que não necessariamente são verticais, como restaurantes, bares, né, algumas lojas e outros serviços. Então, certamente vai ser um dos pontos de discussão mais importantes desse plano diretor, já está colocado aí, né, abertamente. E nós estamos simulando cenários para aquela área também, de diversas formas. Dentro disso, o Hotel Reis Magos, o imbróglio daquele Hotel Reis Magos, passa por essa discussão, como é que está isso? Porque ali a gente já tem uma orla horrorosa, que para mim a pior orla do Nordeste é a de Natal, é a mais feia. E aquele é a praia mais bonita com a orla mais feia. E aquele Hotel Reis Magos ali com aquele elefante branco, deixando mais feio ainda, o que já é péssimo. O Hotel Reis Magos, ele não era tombado, né? Então, o que aconteceu foi que, quando os proprietários deram entrada no pedido de demolição, houve a entrada paralela no pedido de tombamento nas 3 esferas, tanto municipal, estadual e federal.
E aí, esse pedido de tombamento, ele suspende qualquer tipo de licenciamento para intervenção no lugar. Porque se ele for tombado, aí tem que se estabelecer as regras para se mexer lá. Nós estamos, na verdade, enquanto município, aguardando as decisões desses fóruns de discussão. O IPHAN tem sinalizado, a princípio, que não tombaria. A Fundação José Augusto está discutindo também a situação, mas, na verdade, o que acontece é que nós estamos aguardando essa definição. Nós já fizemos algumas propostas ao proprietário para ele manter a sinuosidade, fazer uma citação, por exemplo, se for o caso de não ser tombado, né, mas manter pelo menos a linguagem ali, se for o caso de modernizar. E nós estamos aguardando isso para poder também terminar de contextualizar, porque aquela área ela precisa de uma verdadeira operação urbana. Né? Quem mora, quem está naquele entorno é quem sofre hoje, com ratos, com baratas, com abandono, com mau cheiro. Agora, o pior que eu acho é que se fosse um prédio, uma edificação do século XIX, do século XVIII, é uma edificação do século XX e dos anos 60. Não tem motivo para ser tombado. Aquilo ali é uma picuinha, na verdade. É uma briga, uma picuinha que precisa ser resolvida. Igual o hotel da BRA, exatamente, na Via Costeira. Eu ia puxar exatamente para isso. Antes dele falar nisso, eu vou lhe devolver os 30 centavos, que a produção está me avisando aqui que a passagem de trem é 70 centavos, como eu tinha lhe dito. Então, muito bem. Lhe devolvendo os 30 centavos, a gente falar aqui do hotel da BRA, ali na Via Costeira, que é outro elefante branco ali. E já que você vai falar de Via Costeira, falar também daqueles inúmeros terrenos que ainda não são construídos, que foram doados em 79 para a construção e não foram construídos, também está nesse impasse lá. Como é que o plano diretor está vendo isso? Bom, aí esse assunto de Via Costeira, ele transcende um pouco mais o plano diretor. A discussão da Via Costeira, ela, em 2010, ela ganhou mais força em virtude de um questionamento do IBAMA sobre áreas de APP, né, áreas de preservação permanente. E eles alegaram que alguns terrenos daqueles, né, se foram feitos estudos técnicos, que alguns seriam área de preservação permanente, ou seja, não seriam capazes de receber nenhum tipo de intervenção para ocupação. Então, por isso que desde então nós não estamos emitindo novas licenças para aquela área. O caso específico do BRA, que já estava embargado durante esse período dessa discussão, ele foi tratado em paralelo em uma ação judicial e hoje, na verdade, já existe uma sentença onde ele vai ter que demolir um pavimento daqueles que ultrapassou e ele poderia terminar de construir o hotel desde que atendido algumas condições que foram acertadas na Justiça. Nós notificamos eles para concluírem o processo já há mais de um ano. Semana passada ou retrasada, notificamos novamente, porque nós não quisemos arquivar o processo simplesmente, porque se nós arquivarmos o processo, vamos ter que pedir a demolição integral do prédio, e isso não vai ser bom para ninguém. Então, estamos aguardando manifestação da empresa para que eles possam efetivamente concluir a obra. Mas também, se ela não chegar, o indicativo vai ser realmente de notificá-los para demolir o prédio. A gente estava falando sobre o hotel e aí, às vezes, o proprietário tem um terreno, tem um espaço que está ali edificado, que não é o caso do proprietário lá do Hotel Reis, mas que ele vai ter que esperar pela decisão do IPHAN e dos outros órgãos. Mas quando existe aquela história do cara que está querendo se valorizar o seu imóvel para ganhar dinheiro, como é que está sendo feito isso? Isso está sendo pensado tanto para Macaíba quanto para Natal, em relação a quem paga IPTU, ter o seu IPTU majorado, para evitar exatamente de guardar aquele terreno para tentar valorizar e ganhar dinheiro com isso? Bom, em Natal a gente já tem previsto no nosso plano diretor o IPTU progressivo. Nós realmente não conseguimos colocá-lo em prática e essa vai ser também uma das discussões para o novo plano diretor, é estudar mecanismos que efetivem a utilização desse instrumento, que é o instrumento que vai majorando o IPTU ao longo do tempo, forçando o proprietário a dar um uso para aquele terreno. Isso tudo baseado no fato do seguinte: o poder público ele investe em infraestrutura, a infraestrutura vem na forma de esgoto, água, né, telefonia, eletricidade, sistema de transporte, e quando esse cidadão ele não dá uso ao terreno, ele, na verdade, está onerando toda a população que gastou o seu dinheiro indiretamente proporcionando aquela infraestrutura. Então, baseado nisso, é que o Estatuto da Cidade criou um instrumento chamado de IPTU progressivo no tempo e é feito esse aumento do IPTU para forçar o proprietário a utilizar ou, pelo menos, receber de volta uma parte, através do IPTU, né, do investimento feito. Então, assim, é um foco, com certeza, da nossa discussão, serão esses instrumentos para trabalhar essa especulação que é danosa para os cofres públicos e para a população em geral. Macaíba também
diante dessas particularidades, né, o plano diretor atual de Macaíba ele não prevê esse mecanismo de IPTU progressivo. E a ideia é que a gente consiga implantar também dentro dessa revisão, visando essa questão como o Daniel falou, né? Macaíba tem granjas, tem áreas rurais dentro, com atividades rurais dentro da zona urbana, né? Então, a ideia é que a gente, como o Daniel falou, incentive ao proprietário a dar um uso adequado e que venha gerar desenvolvimento para o município e etc. Macaíba tem ali também, Magiano, a BR, muita área que é também de invasão ali próximo à margem da BR. Como é que o município está vendo isso? Como eu falei há pouco, Rodrigo, esse tipo de problema a gente vai conseguir resolver diante de uma regularização fundiária. Tem muitas áreas entre Parnamirim e Macaíba, em margem de BR, que hoje, pela legislação atual, impede de alguns empreendimentos eles se regularizarem de fato, né? A legislação está de uma forma que não estabelece mecanismo que diante de um não atendimento de uma prescrição urbanística ou uma questão ambiental, o empreendedor ele venha conseguir compensar essa perda, esse não atendimento de prescrição e conseguir se legalizar. Então, tem muito disso ali nessa parte de marginais, quase chegando à zona urbana, de fato. 2 semanas que a gente discute aqui o plano diretor. Semana passada foi com o vereador Ranieri Barbosa, professor Ricardo Rosado, hoje com os secretários de Macaíba e de Natal, e que fica aqui a expectativa para que as duas cidades consigam passar essa revisão do plano diretor e aprovar, principalmente porque o grande beneficiado é a população, não é isso, Roberto? Exatamente. A gente só tem a agradecer a presença deles para trazer essas informações para a gente. Mas aí, uma outra pergunta, né? 30 segundos. 30 segundos. Não dá tempo, não dá tempo. Então, fechou. Infelizmente, vai ficar para outra oportunidade. A gente quer agradecer aqui a presença de vocês dois e dizer que amanhã, 6h45, nós temos esse encontro marcado aqui no Band Entrevista. Até amanhã.